queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na aula de hoje estudaremos a 6ª lição com o tema O profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Veremos o final do ministério de Elias e o pedido destemido de Eliseu e a concretização do início do seu ministério. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que o texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, registra que Eliseu pediu porção dobrada do Espírito? Ou seja, do Espírito de Elias e não do Espírito de Deus que estava sobre Elias? E que muito provavelmente ele disse isso porque a sua intenção era ser herdeiro do ministério profético de Elias? Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Texto áureo. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática nos diz: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Façamos agora nossa leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 15. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas,
e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Muito bem, a introdução da nossa lição nos diz que o ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias, e antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. Eliseu, mais do que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos dessa lição. Vamos passar agora para a análise da nossa lição de hoje. Muito bem, vocês perceberam que o tema é extremamente sugestivo, atrativo e importante, tendo em vista se tratar da sucessão do ministério do profeta Elias, que é considerado um dos maiores profetas de todos os tempos. Vocês percebem que todos os homens de Deus, sejam eles famosos ou não, precisam ter um sucessor. A sucessão do ministério, o passar o bastão para outro, é algo fundamental para que haja uma bem-aventurada liderança. Todo bom líder, todo verdadeiro líder cheio do Espírito Santo, que foi vocacionado por Deus, precisa e deve ter um sucessor. Caso isso não aconteça, é um sinal terrível de que sua liderança não foi totalmente aprovada por Deus, pois todos nós devemos preparar um sucessor para a nossa função. E são, de fato, principalmente aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos acompanham, aqueles que conhecem o nosso ministério, que conhecem ao Deus a quem servimos e que são por nós influenciados durante a nossa caminhada, durante o nosso ministério. Vejam que a despedida de Elias, ela foi inusitada, foi exclusiva, foi absolutamente diferenciada. O ministério de Elias terminou e o ministério de Eliseu começou. Veja que onde termina o meu ministério, começa o de outra pessoa, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não estagna, ela sempre deve prosseguir. E eu preciso fazer a minha parte para que isso aconteça de maneira excelente. Vejam que Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético e foi vitorioso diante dos profetas de Baal, de Azerá. Foi um homem extraordinariamente usado por Deus para direcionar reis, para instruir homens que estavam em eminência. E também foi alimentado de forma sobrenatural. Vocês sabem, se lembram, quando Deus enviou ali os corvos para lhe trazer comida, para lhe trazer alimento. E Elias chegou ao fim no seu ministério. Percebam também que nem aqueles que tiveram um ministério absolutamente sobrenatural, extraordinário, como foi o caso de Elias, ficam sem um fim, ficam sem um sucessor. A liderança de todos vai passar. Todos nós somos aqui passageiros, estamos aqui, não somos daqui. Estar é temporário, ser é eterno. Nós estamos aqui, nós servimos a Deus em nosso ministério, em nossa função, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós fazemos com alegria, com excelência, porém, nós precisamos ter em mente que todo o ministério precisa ter uma sucessão. Vejam de onde vem a palavra bem-sucedido. Hoje, na nossa sociedade,
a palavra bem-sucedido, a expressão bem-sucedido, significa alguém que é rico, que tem muitas posses, que ficou famoso, mas a ideia por trás da palavra, da expressão bem-sucedido, é de um líder que conseguiu ser sucedido por outro, tão bom quanto ele era. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Todos nós precisamos ter um sucessor à altura. Vejam que Moisés foi Moisés, né, gente? Moisés foi o maior profeta da sua época, mas ele teve um sucessor. Quem foi o seu sucessor? Josué. Josué estava sempre ao lado de Moisés. E no caso de Eliseu, foi a mesma coisa. Estava sempre ao lado de Elias e por isso foi o seu sucessor. Não havia outra pessoa mais preparada do que ele para exercer essa função, para preencher esta vaga. Ele foi um profeta com uma grandeza de alma muito grande. O profeta Elias foi um homem muito diferente no Antigo Testamento. Ele aparece lá na transfiguração de Jesus, no capítulo 17 de Mateus, quando também aparece juntamente com ele o profeta Moisés. Nós temos ali Moisés, Jesus e Elias, uma representação gloriosa, né? Os 3 homens que jejuaram por 40 dias consecutivos. Moisés jejuou 40 dias, Elias jejuou 40 dias e Jesus jejuou também 40 dias. Vejam também que ali Moisés representa a lei, Elias representa os profetas e Jesus representa a graça. E a graça é central. Vejam que Deus também disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi." Vocês devem ouvi-lo. Vocês não devem questioná-lo, vocês não devem ficar cogitando coisas que não convêm, mas devem ouvi-lo, porque ele tem muito a nos ensinar, muito a ensinar vocês. Então, nós vemos que, apesar de toda a expressão do ministério de Elias, ele nunca profetizou uma mensagem, ou nunca vaticinou uma profecia de longo prazo, como foi o caso de Isaías, como foi o caso de Jeremias, como foi o caso de Ezequiel, como foi o caso principalmente de Daniel. Ele não tem uma profecia de longo prazo, mas as suas profecias eram muito proeminentes para os seus dias. Isso é interessante nós destacarmos aqui, porque a profecia, ela não só é para o futuro, mas ela também o é para o presente. E os profetas do Antigo Testamento, principalmente, não tinham só uma expressão profética para o futuro, para o porvir, mas eles profetizavam também e geralmente contra as injustiças sociais, em favor do povo oprimido. Eles estavam ali como uma voz de Deus para a defesa do mais fraco, do mais pobre. Então, os profetas geralmente também confrontavam os reis e os sacerdotes. Os reis, que eram os líderes políticos da nação, e os sacerdotes, que eram os líderes religiosos da nação. Eles não tinham tanta amizade, porque o profeta tem a mensagem do céu para os homens. E, geralmente, também os homens não querem ouvir a mensagem que vem de Deus. Por isso, os profetas eram tidos como loucos, os profetas eram tidos como homens totalmente fora da curva, que estavam vivenciando uma outra realidade, uma realidade alternativa, que eram pessoas desequilibradas, eram tidos como pessoas assim. Por isso eram rejeitados, marginalizados. Poucos profetas tinham honrarias, como foi o caso de Daniel, como foi o caso de outros profetas, como Natã, que viveu no palácio. Os profetas sofriam na pele o ato de servir a Deus. Mas o profeta Elias era um profeta de uma grandeza excepcional. E nos ensina também que a grandeza de um profeta não está nas profecias que ele menciona,
mas na sua vida de integridade, na sua vida de comunhão com Deus. É aqui que está a integridade verdadeira, a grandeza de um profeta. Agora, percebam também que o profeta Elias, ele era um profeta diferenciado também no fato de ensinar outros profetas. Existia a escola de profetas. E Elias estava ali ensinando em Gilgal, estava ensinando em Jericó, estava ensinando em Betel. Eram os locais onde existiam as escolas de profetas. Agora, o que eram as escolas de profetas? Não era um lugar onde se ensinava a profetizar, você vai colocar a mão assim e vai dizer assim, diz o Senhor e tal. Não é isso. A escola de profetas ensinava a palavra, porque o profeta precisa conhecer a palavra. Qual que era a palavra de Deus que eles tinham escrita naquela época? A lei de Moisés. Principalmente o livro de Deuteronômio, onde existem as bênçãos e as maldições condicionais às escolhas humanas. Caso o povo fizesse o que era certo, as bênçãos viriam sobre eles. Caso o povo fizesse o que era errado, as maldições cairiam sobre eles. Simples assim. Por isso mesmo que o profeta Elias aparece já, primeira vez que ele aparece na Bíblia, 1 Reis 17, ele aparece profetizando que não haveria chuva sobre Israel. Por que ele profetizou isso? Porque ele conhecia a Bíblia, ele conhecia o livro de Deuteronômio. E em Deuteronômio dizia que caso o povo rejeitasse a Deus e idolatrasse aos falsos deuses, Deus fecharia os céus e não choveria. Então ele viu que o povo estava adorando a Baal, por todos os lados existiam estátuas de Baalins, e ele disse, olha, a partir de hoje não vai chover mais aqui, segundo a minha palavra. E claro, Deus assinou embaixo, porque isso já estava escrito. Não foi algo que veio da cabeça dele, não foi algo que ele inventou, que ele criou, não foi uma profetada. Na verdade, foi uma profecia baseada na palavra, porque de fato a profecia deve estar com base na palavra, deve ser baseada na palavra, fundamentada na palavra, porque uma profecia que não está fundamentada, enraizada na palavra de Deus, não pode ser uma profecia de Deus, de qualquer outro lado, menos do lado de Deus. Pode ser humana, pode ser maligna. E ele profetizou. Agora, em Gilgal, ele esteve quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento, quando Deus disse para ele, eu vou te arrebatar, eu vou tomar você para mim. E esse lugar, então, foi um cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Foi em Gilgal, né, e foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizado por Josué, vocês se lembram? Josué capítulo 4, versículos 19 e 20. Ali também os israelitas foram circuncidados, Josué capítulo 5. E celebraram a primeira Páscoa, Josué 5, versículo 10. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério. Olha que lindo isso aqui. Onde várias coisas extraordinárias aconteceram, foi também onde Deus disse ao profeta que o seu ministério estava chegando ao fim. Imagine você, no auge do seu ministério, ouvir de Deus, chega, acabou, seu ministério cessou, chegou ao ponto final, já findou-se e agora outro virá em teu lugar. E eu quero que você o unja. Poucas pessoas conseguem conciliar essa mensagem. Nós temos visto isso no nosso dia a dia. Muitas pessoas querem começar o ministério, estão dentro do ministério, mas não querem deixar o ministério, não querem suceder, não querem fazer com que outros o sucedam. Então nós precisamos ter essa noção. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Não é que a pessoa não é mais usada por Deus, não é que Deus rejeitou a pessoa, não. É o ministério. O ministério agora precisa de alguém que tenha mais vigor, mais jovem, que tenha mais ímpeto, que tenha mais saúde, que tenha mais condições de realizar. E se nós formos bons líderes, nossos sucessores serão melhores do que nós. Foi o que aconteceu no caso de Moisés. A Bíblia diz que nos dias de Josué, não houve divisão em Israel. O povo não se apartou da lei de Deus,
Mas nos dias de Moisés nós vemos isso acontecendo o tempo todo. O que aconteceu então? Josué observou os erros, possíveis erros, equívocos, que, quem sabe, Moisés cometeu, e ele disse, olha, isso eu não vou cometer se um dia eu for o líder. E ele aprendeu com os erros de Moisés e também aprendeu com os acertos. Vejam, Moisés não teve tanto privilégio quanto teve Josué, porque Moisés não teve um líder tão extraordinário para lhe ensinar, apesar do seu sogro ter lhe ensinado muita coisa, Jetro, mas ele não teve um líder como ele foi para Josué. Josué teve já esse privilégio, essa dádiva de aprender com Moisés. Então ele foi melhor sucedido, foi bem melhor líder, maior do que o próprio Moisés. Eu não estou dizendo na sua importância ministerial, estou dizendo que nos dias de Josué não houve uma queda, o povo não se desviou de Deus, o povo ficou ali, é só ler o que está escrito no fim do livro de Josué. E com Eliseu foi também da mesma forma. Elias fez coisas maravilhosas para Deus. Deus usou para fazer coisas extraordinárias, completamente sobrenaturais. Mas Eliseu veio também de uma forma poderosa e fez muito mais. Os milagres que Eliseu realizou só são comparados aos milagres que Jesus realizou. Nenhum outro homem de Deus realizou tantos feitos sobrenaturais como o próprio Eliseu. Agora, o pedido que Eliseu fez a Elias foi muito ousado. Todos hão de convir comigo que o pedido foi muito atrevido. Quando ele ficou sabendo que o seu mestre, o seu rabi ia ser levado, ele disse, eu não vou te apartar. Ele disse, não, me deixa que eu vou ficar com você até o fim, mas eu vou ser arrebatado. Ele disse, não, eu vou ficar com você até o último instante que eu puder. Eu não vou te largar, não vou te deixar. Ele disse, tá bom, então o que você quer? O que você deseja que eu te dê? Aí ele disse, olha, eu quero algo muito importante. O que é que você quer? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Aí muitas pessoas não entendem o que significa isso. E ele diz, olha, antes de eu ser tomado, vai se cumprir. Se você me vir subir, vai se cumprir. Se você não me vir, não vai. Mas se você me vir subir, vai se cumprir o seu desejo, o teu pedido. E aí ele pediu porção dobrada. O que significa essa porção dobrada que tem causado tanta polêmica aí no meio religioso, no círculo teológico? Muitas pessoas se confundem com essa expressão. O que é que significa? O que é que Eliseu quis dizer com porção dobrada? Vejam, não é a porção dobrada do Espírito de Deus. É a porção do Espírito que Elias possuía. Não era o Espírito Santo aqui. Ele está usando uma expressão cotidiana da época. Ele está usando uma expressão que todos conheciam. O que era a porção dobrada? Se referia à porção do primogênito. E como Eliseu considerava Elias como seu pai espiritual, ele está dizendo, eu quero a porção que me cabe. Assim como o primogênito recebia a porção dobrada da herança dos pais, ele também está dizendo, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Ou seja, desta garra, desta força, esta unção poderosa que o seu ministério possui, eu quero o dobro. Eu quero o dobro. E ele pediu. Então, essas duas partes da herança que o primogênito tinha direito, ele está requerendo, mas de forma espiritual. Não era o Espírito de Deus de maneira dupla, de maneira dobrada, porque se isso acontecesse, ele ficaria mais poderoso do que o próprio Espírito Santo. Porção dobrada do Espírito Santo é a porção dupla do próprio Espírito Santo. Então, isso não acontece. É a porção dobrada do poder de Deus que estava sobre o ministério de Elias. E isso aconteceu. Elias, a inspiração de Eliseu, olha que lindo isso aqui. Para receber o que ele pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias, então ele teve que concentrar todas as suas atenções, toda a sua força, toda a sua vida para Elias, e ficou o tempo inteiro com ele. Isso nos implica dizer que ele estava o tempo todo ao lado
de Elias, aprendendo com Elias. Elias era o seu maior exemplo de homem de Deus. Ele olhava para um lado e para o outro e não via outro que não fosse semelhante a Deus como Elias. Então ele viu em Elias um verdadeiro cristão. Eu estou, claro, cometendo aqui um anacronismo propositalmente, para que você entenda que nós devemos fazer o mesmo. As pessoas devem olhar para nós e enxergarem a Cristo. Eles olhavam para Elias e enxergavam o Deus de Elias. Então, ele olhou para Elias e viu em Elias um grande homem de Deus. E as melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. E isso foi o que aconteceu com Elias. Elias sabia como servir a Deus de verdade. Ele serviu a Deus com amor, com ímpeto. Eliseu tomou a capa de Elias. Vejam que quando ele é arrebatado, quando eles são separados ali, e depois Elias é arrebatado, ele recebeu a capa do profeta Elias, que era um símbolo da autoridade que estava sobre Elias, agora na vida de Eliseu. Deus precisava dar uma marca para que o povo soubesse que o mesmo Espírito que estava sobre Elias estava agora sobre Eliseu. Os filhos dos profetas, que eram os alunos ali das escolas de profetas, que eram os alunos de Elias, precisavam saber que o novo mestre, o novo profeta que os ensinaria era Eliseu. E como que eles saberiam disso? Deus deu uma marca. A amizade sincera e a comunhão que nós devemos ter na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias. Foi o que aconteceu na vida dos dois. A comunhão que eles tinham foi até o último instante, até Elias ser arrebatado. E aí ficou o legado, aí ficou a história, aí ficou uma marca. A capa de Elias foi algo marcante. Ele deixou a capa cair e foi levado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. E que herança, né? Essa herança foi extraordinária. Ela legitimou o seu ministério publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las. Olha só que coisa importante de nós lembrarmos aqui. Ali Deus marcou o ministério de Eliseu. Eliseu precisava de uma marca inicial para que as pessoas reconhecessem que ele estava também cheio do Espírito Santo como Elias estava. Então, é muito importante nós lembrarmos que esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu, segundo Reis 2, versículo 15. Então, nós observamos que com essa atuação, Deus marcou o ministério de Eliseu. E Deus sempre faz isso. Quando Deus levanta um líder, ele marca o ministério desse líder inicialmente para que as pessoas saibam que ele é um homem de Deus, de que Deus está com ele. Deus sempre faz isso, seja aonde for. Quando alguém começa um ministério, Deus procura dar uma marca, legitimando o ministério daquela pessoa. Às vezes pode ser uma cura, às vezes pode ser um batismo no Espírito Santo, às vezes pode ser a salvação de almas. Deus tem os seus meios. Deus tem os seus meios. E aí Deus marca. Deus marca o nosso ministério, marca o meu, marca o seu. É assim que Deus faz. E louvado seja o seu nome para sempre. Então, Deus concedeu o pedido de Eliseu porque os motivos de Eliseu eram puros. Isso é muito importante, gente. Os motivos do pedido de Eliseu eram puros, não eram egoístas. Hoje, se alguém fizesse esse pedido, geralmente estaria atrelado à soberba, à vanglória, à vaidade. Eu quero a porção dobrada de Elias para que todos saibam que eu sou melhor do que ele, que eu sou maior do que ele, que eu vou fazer melhor do que ele, que eu vou fazer mais do que ele fez, para que as pessoas reconheçam que eu sou mais do que ele. Então isso
É um pedido ilegítimo, Deus não iria atender. Mas o pedido do profeta Eliseu foi um pedido legítimo. Ele pediu com o coração puro, ele pediu com o coração quebrantado, ele pediu humildemente: eu quero, para a glória de Deus, fazer mais, 2 vezes mais, quem sabe, o que o Senhor fez. Então Deus observou e Deus viu que o desejo dele era puro. O objetivo principal de Eliseu não era ser melhor ou mais usado do que Elias, mas realizar mais para Deus. Olha que lindo! Ele queria fazer mais ainda. Ele não queria ficar só naquilo. Tem muita gente que para, tem muita gente que chega num nível e não quer mais crescer. Não, já está bom, não, é só até aqui, está ótimo. Conheci um pastor que ele disse que queria ter apenas 10 congregações. E aí um dia ele alcançou esse número e ele fez ali com que as 10 congregações estivessem sob sua responsabilidade. E os obreiros vinham direto falar com ele: olha, pastor, a gente tem mais uma congregação para inaugurar, temos um ponto de pregação. Ele dizia: não, eu pedi a Deus apenas 10 e eu vou ficar nas 10. Isso é uma marca, uma característica de alguém que não quer progredir mais, que fica na mesma, que atinge a média e não quer ultrapassá-la. Mas é interessante, queridos irmãos, que o profeta Eliseu quis mais. E ele disse: eu quero mais, mas eu não quero para a minha própria glória. Eu quero para a glória de Deus, eu quero fazer mais, eu quero crescer mais, eu quero que o reino se expanda, eu quero que a palavra de Deus seja propagada. Então o pedido dele foi legítimo. Se nossos motivos forem puros, não teremos que ter medo de pedir. Se nossos motivos forem santos, nós não precisamos ter nenhuma restrição diante de Deus. Você pode pedir tranquilamente, que Deus vai lhe atender, que Deus vai fazer, por meio de você, em você e com você, grandes e poderosas obras. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então Deus levou Elias, mas Eliseu ficou. Essa é uma grande lição para nós. Elias, o grande profeta, se foi, mas Eliseu, o seu aluno, o seu melhor discípulo, ficou para realizar coisas ainda maiores. E é isso que Deus quer de nós. Se você for um líder cheio de Deus, você com certeza está preparando um sucessor, alguém para lhe suceder. Porque um líder que abandona a função, deixa o cargo, não permanece mais no mesmo lugar e não deixou um sucessor, isso é um pecado gravíssimo. É como se a pessoa estivesse dizendo assim: eu sou muito bom no que eu faço e quando eu sair daqui ninguém vai me substituir. Não, ninguém é substituível. Claro que cada um tem a sua função, cada um tem o seu dom e o seu talento. E Deus usa cada um de uma maneira. Mas não significa que aquela função não possa ser preenchida por outra pessoa. Ninguém é igual, ninguém é insubstituível, mas cada um tem a sua particularidade. O que eu faço, você talvez não faça, mas o que você faz, talvez eu também não possa fazer, porque Deus chamou cada um na sua vocação. E Deus usa cada um com o dom que ele deseja. É como está lá em Coríntios, capítulo 12. Então, marque isso na sua vida, guarde essa palavra. Você precisa deixar um sucessor. E os sucessores que Deus coloca à nossa volta devem ser preparados por nós. Amém? Muito bem. Deus abençoe a sua vida. Vamos à consideração final. Ok, meus irmãos, a conclusão da nossa lição de hoje nos diz que o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que estejam genuinamente
imitando a Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Amém? Vamos orar. Convido a todos para que, juntamente comigo, busquemos ao Senhor em oração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por mais uma aula que nós tivemos, essa pré-aula que tem ajudado tantas pessoas para serem enriquecidos no seu conhecimento da palavra, no conhecimento bíblico, conhecimento teológico. Senhor, continue abençoando os nossos alunos, nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Abençoe, Senhor, a todos os nossos professores aqui da nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, e a todos que nos acompanham pelo mundo. No nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção seja sobre cada um de nós. Amém e amém. Muito bem, gente, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Na próxima semana estudaremos a 7ª lição da nossa revista de adultos com o tema O Ministério de Eliseu. Queremos agradecer, então, a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para receber e ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com os seus professores, com os seus alunos e com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo o nosso Deus. Não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!